Nós estamos falando a respeito da parábola do semeador. A parábola do semeador, segundo as palavras do próprio Jesus, é a parábola mais importante que existe. E sem ela, nós não compreendemos as demais histórias que Cristo contou. Parábola é uma comparação das coisas do Espírito com as coisas da terra, para que a gente possa entender bem claramente o que o Senhor quer nos ensinar. Nós viemos há já vários domingos falando dessa parábola, e hoje nós vamos falar do quarto solo, que é a terra produtiva, é a terra que produz. Aqui em Mateus, no capítulo 13, no verso 8, diz assim: outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Agora, a interpretação desse texto está em Mateus 13, 23. Eu queria que você fosse para Mateus 13, 23 agora. Vai dizer assim, ó. É Jesus interpretando o que ele falou. E aí Jesus vai interpretar, vai dizer assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, o outro 60, e o outro 30. Agora eu queria que você fosse para o Evangelho de Marcos, porque lá em Marcos também nós temos essa parábola, e em capítulo 4, versículo 8 de Marcos, nós vamos ler texto similar, agora na compreensão de Marcos 4:8, que vai dizer assim, ó, Marcos capítulo 4, verso 8: outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um grão produziu 30, outro 60 e outro 100. Agora nós vamos ver a interpretação do que Jesus falou no Evangelho de Marcos. E aí você vai para Marcos 4, 20, verso de número 20. Jesus vai estar interpretando o que ele mesmo falou. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Agora eu quero que você vá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 8, e nós vamos ver na visão de Lucas a parábola do semeador também. Lucas 8, 8 diz assim, o Evangelho de Lucas 8:8: outra parte, porém, caiu em boa terra e brotando, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora eu quero que você vá para Lucas capítulo 8, verso 15, que é Jesus interpretando o que ele mesmo disse na visão de Lucas. Diz assim: a parte que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Veja que os 3 evangelhos fazem questão de falar dessa parábola, e parecem ser muito similares, mas existem algumas diferenças. Nós vamos procurar falar dessas diferenças aqui, mas hoje nós vamos falar da boa terra, da terra que produz. Nós começamos falando da semente que caiu na beira do caminho, depois nós passamos para aquela semente que caiu entre as pedras. Domingo passado nós falamos da semente que caiu entre os espinhos.
E agora nós vamos falar da quarta semente aqui, do quarto solo, que é uma terra boa. Jesus disse: outra caiu em terra boa. Glória a Deus. Então veja que Jesus está dizendo que foi ministrado em 4 tipos de pessoas, em 4 tipos de corações, e apenas um coração deu fruto. Um coração apenas frutificou, que é chamado de boa terra. O que seria uma boa terra então? Bom, uma boa terra, a própria parábola está dizendo para nós o que é uma boa terra. Uma boa terra é uma terra em que não é à beira do caminho. Para ser uma boa terra, não pode ser aquela terra que se parece com um caminho onde tem muito trânsito, onde passa muita coisa. Essa é uma boa terra. Então a boa terra é aquela terra que não está saturada, cheia do próprio eu, da egolatria. Para eu ser uma boa terra, eu preciso deixar de viver, porque se eu vivo, eu nem deixo a palavra entrar. Eu estudando essa parábola, eu descobri que a pior forma de receber a palavra é a primeira forma, é a beira do caminho. Dos 3 solos ruins, o primeiro é o pior de todos, o eu. O eu é pior do que a religião, é pior que o mundo, porque nossas razões, nossas ideias, nossas opiniões, nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ter sido formado, nossa cultura, o lugar onde nós estamos, o sistema social impregnado na nossa cabeça, a nossa própria vida, ela atrapalha a gente de compreender o Evangelho. Para ser uma terra boa, eu não posso ser uma pessoa que me autocoloquei no centro da minha vida. Tudo sou eu. Se eu sou essa pessoa que tudo sou eu, que tudo tem que ser para mim, que tudo tem que andar bem para a minha pessoa, se eu sou essa pessoa que coloquei a felicidade na frente da santidade, eu nunca vou ser uma terra boa. O eu é aquela pessoa que coloca a felicidade dela acima de tudo e acima da própria palavra. Para ela ser feliz, se a palavra confrontar ela e confrontar a maneira com a qual ela é feliz, as coisas que a fazem feliz, é lógico que essa pessoa vai dizer não, porque isso não me faz feliz. Isso não me faz feliz. O eu não aceita que toque na nossa felicidade. Uma felicidade destituída de Deus, eu digo, uma felicidade que Deus não está envolvida nela. Então sempre quando a palavra vier, e eu coloquei a minha felicidade na frente de Deus e da sua palavra, eu não vou deixar essa palavra entrar. É por isso que o Sermão do Monte, por exemplo, ele é muito difícil de ser entendido, porque ali no Sermão do Monte, Jesus está dizendo assim, naqueles capítulos: se você viver, a palavra vai ficar batendo em você, porque ali no Sermão do Monte, é um sermão que acaba com o nosso eu. Por exemplo, em Mateus 5:43 está escrito assim: ouviste que foi dito, amarás seus amigos e odiarás os seus inimigos. Isso é lei. Você ama quem te ama, você odeia quem te odeia. Você faz o bem para quem faz o bem para você, e você não quer fazer nada para quem está fazendo o mal para você. Aí Jesus fala assim: eu porém vos digo. Olha só o paralelo. Ouviste que foi dito, a antiga aliança, a lei: ame os que amam você e odeie os seus inimigos. Ora, eu porém vos digo, Jesus dizendo, no meu tempo, na graça, é eu que falo, não é a lei. A lei não tem direito de falar no meu reino. Ame os seus inimigos. Irmão, se você é uma pessoa cheia de você já é uma pessoa que tem muito inimigo. Agora imagina só você ter que amar um inimigo seu. E aí vai agravando, vai piorando. Ore
por aqueles que vos perseguem. Orar por quem está nos perseguindo. Se você é cheio de você mesmo, o que você quer é que quem esteja te perseguindo caia, morra, sucumba, desapareça. E vai piorando ainda. Jesus diz assim: fale bem de quem fala mal de você. Gente, isso é um conflito com a nossa existência. Não tem como ser uma terra boa se eu sou cheio do eu. Agora, o que seria uma terra boa em segundo lugar? Bom, em primeiro lugar, para eu ser uma terra boa, eu tenho que tratar o meu eu tenho que parar de viver a vida da alma para viver a vida do espírito, porque senão eu não consigo compreender o evangelho. Aí eu vou começar a querer usar Deus para abençoar a minha felicidade, mas Deus não quer abençoar a nossa felicidade. Deus quer ser a nossa felicidade. Deus, o próprio Deus quer ser o motivo da nossa felicidade. Aleluias. Segundo lugar, para ser uma terra boa é preciso deixar as pedras. O solo não pode ter pedras, e as pedras falam da religiosidade. E o eu é a pior coisa que existe, mas a religião é a coisa que mais irrita as pessoas quando fala, que as pessoas não querem aceitar que são religiosas. E se mexer na religiosidade das pessoas, as pessoas ficam muito bravas, porque são pedras. Pedras são difíceis de ser arrancadas. É duro, está instalado no solo. Se alguém colocar a mão, ela resiste para não sair. A religião é isso, ela resiste para não sair. A minha maneira de servir a Deus, a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de pensar, eu tenho medo de ir para o inferno, por isso que eu estou na igreja. E é por isso que tem muita gente que está dentro da igreja e ainda vai para o inferno, porque o medo não pode nos fazer servir a Deus. Só existe uma coisa que faz a gente servir a Deus: o amor. O amor que lança fora o medo. Você só consegue servir a Deus se você amar Ele. Não você amar as mãos dEle, você amar Ele. Poxa, eu amo tanto Deus, porque eu estava perdido, acabado, destruído, e olha o que Deus fez na minha vida. Não, isso aí é um amor que tem um interesse. É bom ter esse tipo de amor, porque esse amor fala de gratidão também. Mas o amor que eu estou falando aqui é um amor que você ama o Senhor, não por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez lá na cruz, e por aquilo que Ele é. E a religião não quer isso. Para ser um solo bom, portanto, eu preciso deixar de ser religioso. Eu preciso deixar de ser um crente, um cristão religioso. Em palavras mais claras, eu preciso abandonar Moisés e eu preciso abandonar Elias. Eu preciso deixar de servir a Moisés, a mente de Moisés dentro da igreja, que é a mente da lei, porque a religião ela está muito baseada na lei. Se você fizer, eu te dou. Se você não fizer, eu não te dou. Se você fizer, você é abençoado. Se você não fizer, você é amaldiçoado. É mente de Moisés isso. Nós precisamos tirar Moisés da nossa cabeça, porque Deus não nos deu a mente de Moisés. Não está escrito lá: vós tendes a mente de Moisés. Nós temos a mente de Cristo. Quem tem que pensar na nossa cabeça não é Moisés, não é a lei, é Cristo, graça e verdade. Mas é difícil tirar Moisés, porque Moisés ele está na nossa constituição, no olho por olho, no dente por dente, na vingança. Moisés está dentro de cada um de nós. E a religiosidade ela está passando muito por Moisés e por Elias, que é o profeta do fogo, que fez queimar, que mata, que destrói, que mostra um poder destrutivo. E daí você vê pessoas, por exemplo, dizer assim: os seus inimigos vão morrer, porque ninguém toca no ungido de Deus. Quem que está falando na boca dessa pessoa? É Cristo ou é Elias? É Elias que fala assim. Você lê o Antigo Testamento, você pegar 1 Reis do capítulo 17 e ler inteirinho 1 Reis do 17 em diante, você vai ver Elias fazendo isso. Você vai ver Elias matando pessoas em nome do Senhor. Você vai ver Eliseu matando pessoas que amaldiçoaram. E hoje na igreja tem gente que está pensando que Elias tem que falar. Elias não tem que falar na igreja, é Jesus que tem que falar dentro da igreja.
Bom, isso é tão forte, lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceu, conversaram com Cristo. Pedro quis fazer 3 tendas e disse assim: Senhor, permita-me fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. E aí em Mateus capítulo 17 verso 5 diz assim: e antes que Pedro terminasse de falar, veio a voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, a esse vocês devem ouvir. Deus estava dizendo: não é esse aqui, Moisés, não é esse aqui que vocês têm que ouvir, é só esse aqui, ó. Esse é meu filho amado. Nós precisamos tirar Moisés e Elias da nossa vida para ser uma terra boa. Em terceiro lugar, para ser uma terra boa, nós precisamos tirar os espinhos, que no caso nós estudamos isso falando do mundo, que é o mundo é o sistema social regido por Satanás. Foi começado quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem, a religiosidade, do mal, as obras da carne, e foi desenvolvido na Torre de Babel por Nimrod. E então a Babilônia é a mãe de todas as religiões, e a Babilônia é a mãe da política. Toda a maneira de fazer política hoje, seja de direita ou de esquerda, procede da Babilônia. Já vou aproveitar, falar disso, para que mais uma vez, um dia eu falei aqui no estudo, mas eu vou repetir: não deem meu número para nenhum candidato, não quero conversar com ninguém. Essa semana veio gente conversar comigo, e eu disse: por favor, não quero que ninguém vá à igreja para falar de política. A igreja é um lugar de falar de Jesus. Eu me arrependo, irmãos, de viver um sistema onde os políticos vêm na igreja e cada um tem sua consciência para votar. Nós temos a mente de Cristo, nós já sabemos, eu sei que você sabe, e cada um tem que viver de acordo com a mente que Cristo deu. Mas a verdade é que essa política aí, ela é regida pelo espírito de Nimrod. Gênesis capítulo 11. Para eu ser uma terra boa, portanto, eu tenho que abandonar o mundo, os desejos dos olhos, os desejos da carne, o status da vida, esse status de querer aparecer, de querer ser o mundo, que o mundo ele é constituído disso, de conquista para mostrar para os outros. Nós não podemos estar inseridos nesse contexto de ter coisas para provar para outros, ou para que o mundo veja o quão nós somos diferentes. O mundo tem que ver Jesus em nós. Se o mundo não vê Jesus em nós, nós estamos fracassando. Eu me lembro de um culto que nós fizemos na Rua do Sanhaço. Nós tínhamos um obreiro muito fiel na igreja, muito comprometido com o reino. Ele trabalhava num local, e esse local que ele trabalhava tinha muitas pessoas. E então, um certo culto, alguém que trabalhava com ele foi à nossa igreja, e quando viu esse obreiro lá colocando a mão nas pessoas, essa pessoa veio depois no fim do culto e disse assim: pastor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, aquela pessoa assim, o que ela é aqui? Eu disse: ele é um obreiro. Mas pastor, como assim é um obreiro? Já fazem 4 anos que nós trabalhamos com ele. Nenhum de nós sabe que ele é crente. E eu disse: bom, irmão, é que existe crentes 007. É um mistério isso, é secreto. Ninguém pode saber que ele é crente. Então ele é esse crente aí, o 007. Irmão, se você trabalha num lugar e ninguém sabe que você é crente, coisa boa você não está sendo nesse lugar. Você está sendo um ímpio ali, você está sendo um mundano ali. Você não foi chamado para mostrar a si mesmo. Jesus tem que ser visto em você. Jesus tem que ser visto no que você fala. Jesus tem que ser visto no que você pensa. Bom, isso é ser uma terra boa. Então, quando eu tiro essas 3 coisas da minha vida, o mundo, a religião e o eu estou dando oportunidade à semente, que é a palavra de Deus, de ter os nutrientes que os espinhos estavam tendo. Eu estou dando oportunidade para a semente
pegar os nutrientes da terra, que a pedra estava ali, a religião estava ali, e eu estou dando oportunidade para a semente não ser plantada na beira do caminho, ela nem entrar. Eu estou então propiciando a semente que ela dê frutos. Veja então que para uma palavra de Deus fazer sentido para nós, nós temos que tratar essas 3 áreas da nossa vida, e isso é dolorido, isso é doído, isso machuca a gente, mexer com eu, mexer com religião, mexer com o nosso mundanismo, isso aí mexe. É mais fácil eu falar assim: irmão, se você pecou, se arrepende, e você fala: é verdade, estou em pecado. Mas quando mexe no eu, quando mexe na religião, e quando mexe no nosso mundanismo oculto, isso é terrível, é mexer com coisas que talvez estejam escondidas, é conflito dentro de nós, é conflito existencial, é conflito de ideias, é uma coisa muito forte, mas nós precisamos tratar isso na nossa alma. Se nós não tratarmos isso, nós vamos ficar a vida inteira ouvindo a palavra, e a palavra não vai fazer sentido para nós, não vai dar fruto na nossa vida. Veja que eu estou falando para vocês, se somos um solo de espinhos, de pedras e de beira de caminho, a palavra vai vir e não vai frutificar. Nós vamos passar anos e anos dentro da igreja ouvindo as mesmas coisas, e essas coisas não vão ter efeito sobre nós, ao ponto de uma hora nós começarmos a duvidar se aquilo que nós estamos ouvindo é verdadeiro, porque não acontece conosco. E aí a gente fala da cura e não acontece a cura. A gente fala da prosperidade, não acontece a prosperidade. A gente fala de salvação, não acontece a salvação. A gente fala de paz, mas não acontece a paz. A gente fala de equilíbrio, mas não tem o equilíbrio. A gente fala de harmonia familiar, mas não tem harmonia familiar. A gente fala de filhos crescendo na presença do Senhor, e não tem esses filhos crescendo na presença do Senhor. Porque nós começamos a chegar a um ponto de duvidar se a palavra é verdadeira, porque nós não tratamos o nosso eu, nós não tratamos a religiosidade e nem o mundo, e Deus está interessado em nos confrontar. É por isso que muitas vezes a igreja não é um jardim do Éden, porque Deus está interessado em trabalhar no nosso eu, e por isso muitas vezes acontece coisas conosco, dentro da igreja, na família, no emprego. Acontece de nós sermos rejeitados às vezes, acontece às vezes de alguém falar uma coisa muito errada para nós, dentro da igreja, na família ou no emprego. E o que a gente faz? A gente sai da igreja, a gente sai do emprego, e a gente sai falando mal da família, e Deus está querendo nos ensinar a tratar o nosso eu. Nós estamos fugindo do nosso eu. Ah, falou mal de mim, essa pessoa não serve para mim. Nós estamos fugindo. Nós não podemos fugir de ser tratados por Deus, porque Deus quer nos tratar ao ponto de nós sermos essa terra boa. Daí é um conflito de situações, de circunstâncias, de palavras, de pessoas, porque senão nós vamos sempre ser essa terra cheia de espinho, que o espinho não foi tirado, que o mundo não foi confrontado na gente. A gente está ainda naquele negócio, tem nada a ver, posso fazer isso, pode fazer isso. Pessoas de outra igreja chegam em mim e falam assim: mas você é contra tal coisa? Sim, mas o meu pastor não é. Então segue a Bíblia, segue a palavra. Me lembro que nós nos convertemos em 94 para 95, 2 meses antes do folclore. Nós chegamos no pastor dos jovens, que era um homem que tinha vindo de outra cidade para a igreja do Evangelho Quadrangular, e o pastor presidente tinha colocado ele como líder dos jovens, e os jovens veio 5, 6 do mundo, se entregaram para Jesus, e estava ali, e nós chegamos nele e falamos assim: o que o senhor acha da gente ir no folclore? E ele disse assim para nós: olha, aquela festa é mais nossa do que dos ímpios, aquele algodão doce é mais nosso do que dos ímpios, aquela maçã do amor é mais nossa do que dos ímpios. Mete a boca na maçã do amor, irmão. Vai andar no minhocão
Eita! Beleza, irmão. Nós saímos da igreja, indo embora, tinha a antiga seringueira aqui, escuro. Eu olhei para o meu amigo, meu irmão, que tinha me levado para Jesus, e disse assim: eu não sinto de ir. E ele disse: eu também não. E o outro disse: eu também não. Eu passei mal quando ele falou. Era o pastor falando com a gente, falando assim: pode ir, mas existe um pastor dentro de nós, que é o Espírito de Deus. É Ele que a gente segue. E quando está fora, irmão, um negócio aqui não fica legal. Não fica legal. O Espírito fica assim na gente, ó. Parece que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O Espírito fala com a gente, para que a gente possa ser essa terra boa. Veja que essa terra boa, a Bíblia diz aqui então, que essa terra boa é essa terra que não tem o mundo, que não tem o eu, que não tem a religião. E olha só o que diz aí, que o grão produziu, ou seja, o grão deu vida, o grão gerou, a semente se tornou uma árvore, e essa árvore se tornou fruto, diferente das outras três terras, que caiu e as aves roubaram, caiu e o sol veio, tinha pedra, queimou, os espinhos vieram na terceira, sufocaram. Aqui não, aqui está escrito que vingou, glória a Deus por isso. Por que vingou? Porque não caiu em beira de caminho, porque não tinha pedra, porque não tinha espinhos, cresceu, tinha sol, tinha luz, tinha calor, estava favorável, o ambiente favorável. Oh, meus irmãos, nós precisamos ter um ambiente favorável para a palavra dar fruto na nossa vida. É por isso, meus irmãos, que nós todos aqui não podemos passar uma semana inteira nos alimentando do eu, da carne, do mundo, da religião, e depois vir no culto 1h30 e achar que essa 1h30 vai ser o ambiente adequado para a semente frutificar. Nós precisamos ter uma vida em Cristo, uma vida em Deus, a semana toda. Nós não temos que ser crentes de cultos, nós temos que ter um culto contínuo a Deus, todo tempo ao Senhor. É o ambiente para a semente. As pessoas se alimentam a semana inteira de eu, é o eu, é o eu, é o eu, é o mundo, é o mundo, é o mundo. Aí fica sentindo religiosidade: eu estou tão falho com Deus, porque eu não fiz, porque eu deixei de fazer. E aí vem para a igreja, e a pessoa nem entende o que está sendo ministrado, porque ela não tem um ambiente adequado. Irmãos, o diabo não está preocupado com as pessoas que são cheias do eu. Ele sabe que ele vai roubar a semente. E o diabo está de braço cruzado com o religioso. Ele sabe que a própria luta vai destruir a palavra. O diabo não está preocupado com o mundano, porque os espinhos já estão lá no lugar do diabo para queimar, para impedir o crescimento da semente. E muitas vezes o diabo nem precisa agir na nossa vida, porque nós vivemos uma vida tão destituída de compromisso com Deus. Nós vivemos uma vida tão longe da palavra, da Bíblia, da meditação. Qual foi o último dia que meditamos? Medir, pensar na palavra, raciocinar a palavra. O dia que nós seguimos o exemplo, o mandamento de Jesus: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o Pai te recompensará. Aleluias. São coisas assim que dá um ambiente para a palavra, uma vida no Espírito. Porque a vida no Espírito é você estar conectado com o Senhor. Você tem Jesus dentro de você. Você precisa ter um relacionamento com Ele, porque aí é esse ambiente favorável. Passa 20 anos, nós temos pessoas dentro da igreja que não sabem perdoar ainda,
20 anos depois, nós temos pessoas dentro da igreja que não sabem administrar o dinheiro ainda. Nós temos, depois de 20 anos, pessoas que são mundanas ainda. E não é culpa da semente, a semente é poderosa, é que não há o ambiente propício para que aquela semente se torne uma árvore que dê um fruto. Porque é cheio de eu, de mundo, cheio de religião. Então agora olha só, esse coração bom. Em Mateus, olha só, em Mateus está dizendo assim que um grão foi 1 a 100, 60 e 30. Em Marcos está invertido, em Marcos está dizendo assim que um grão deu 30, 60 e 100. Em Lucas não está falando de 30 e 60, só está falando de 100. Então veja que aqui em Mateus, vocês sabem que Mateus é o evangelho do rei, e Marcos é o evangelho do servo, e Lucas é o evangelho do homem, e João é o evangelho do filho de Deus. Não há essa parábola no texto de João. João não escreveu parábolas, escreveu depois de muito tempo, ele já tinha acesso a esses três, ele procurou escrever as conversas secretas de Jesus, mas esses três são similares. Mas a função dos três é e queria apresentar Jesus como rei. Como rei. Mateus está dizendo que Jesus como rei faz a semente produzir 100, 60 e 30. Aí Marcos, que está mostrando Jesus como servo perfeito, se você ler o livro de Marcos, você vai ver Jesus estava escrevendo para os romanos tinham esse negócio de construção, de obra, e então Marcos tinha essa mente, Pedro que deu o relato para ele, mas ele escrevia para Jesus ser esse escravo perfeito de Deus, esse servo perfeito, e como servo, obras de servo, começa então, não do 100, começa do 30, e Lucas, que é o homem perfeito, o evangelho de Lucas não fala de Jesus como rei, não fala de Jesus como servo, não fala de Jesus como Deus, fala de Jesus como homem. É por isso que a gente só vê em Lucas, Jesus subiu no monte para orar, orou a noite inteira, Jesus dormia, Jesus tinha fome, porque está mostrando Jesus um homem perfeito, e como homem perfeito, o grão só deu 100, só tem uma opção para o homem perfeito, que é um grão por 100. Então veja que, como rei, vem primeiro o 100, depois o 60, depois o 30. Como servo, vem o 30, porque quando a gente vai dar fruto na obra de Deus, quando a gente vai dar fruto que envolve pessoas, não é 100, começa sempre com 30, é sempre mais difícil, que envolve pessoas. Mas quando é o rei, no reino, quando vem do rei para o reino, sempre vai ser 100, porque não está dependendo de pessoas, depende só de nós e de Cristo. Agora, como homem, obras de caráter, porque em Lucas está mostrando Jesus como o caráter mais perfeito, obras de caráter, a semente sempre para moldar nosso caráter, a semente, a palavra sempre para moldar nossa forma de pensar, para nos dar o caráter de Cristo. Sempre é 100, nunca uma semente que vai transformar o nosso caráter vai ser de 30 ou de 60, sempre vai ser de 100, porque o interesse de Deus, acima de tudo, irmãos, de você ser próspero, de você ser curado, o interesse de Deus é que você tenha acima de tudo o caráter de Jesus, que você se pareça com Jesus. Toda semente que vem para transformar a nossa personalidade, toda semente que vem para transformar os nossos hábitos, é uma semente de 100, porque Deus tem pressa de formar Cristo em nós, de formar Jesus em nós. Veja, Jesus foi revelado a nós, Jesus vive em nós, mas o trabalho do Espírito Santo então, não é mais revelar Jesus apenas, e nem fazer Jesus viver em nós, mas o trabalho maior do Espírito Santo é formar Jesus em nós, e essas sementes que formam Jesus em nós, são sementes de 100, glória a Deus. Se fosse pela vontade de Deus aqui escolher, te enriquecer hoje, te curar hoje, ou transformar o teu caráter hoje, Jesus escolheria transformar você.
de dentro para fora. Seria uma semente de 100. Bom, meus irmãos, nós vamos ver a interpretação disso na visão de Jesus. Aqui em Mateus 13, 23, Mateus 13, 23, é a interpretação. Olha só, sem a interpretação nós já vimos tudo isso. A interpretação, glória a Deus por isso. Que essa igreja seja esse solo, cheio do Espírito Santo. Cheio de abertura para a semente vir e produzir o fruto que tem que ser produzido. Aleluias. Mateus diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então veja, que as outras sementes ouviram, mas não compreenderam. Deu errado na compreensão as outras sementes. O mundo não deixou compreender, a religião não deixou compreender, e o eu não deixou compreender. Esse tipo de solo, que é o solo bom, houve a compreensão, não houve só o ouvir, mas houve compreender. O que é compreender, irmão? É unir aquilo que você está ouvindo à sua mente. Isso é uma compreensão. Você coloca dentro da sua cabeça aquilo que você ouviu. Glória a Deus. Romanos 12, 2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, meu irmão. Vamos dizer assim, ó. Ontem eu preguei aqui da ira, de ter ira e não falar, na hora que você está irado. É errado, tipo, alguém te falou alguma coisa, você ficou muito nervoso, você vai lá e, não fala essa hora. Se você não colocar isso na sua cabeça, você até ouviu isso, primeira oportunidade que você tiver, de alguém falar uma coisa atravessada para você e te subiu o calor, você não pôs na mente, você vai revidar, você vai falar coisa que não devia, você vai ficar ruim depois. Mas se você colocou a palavra na sua mente, renovou a sua mente com a palavra, quando alguém lhe proferir uma palavra que lhe irritou tanto, te feriu e te deixou muito nervoso, você vai segurar, porque você uniu a palavra à sua mente. É a palavra que vai impedir você de ir lá e soltar. É a palavra. É a palavra que vai fazer você amar quando não existe nenhum outro recurso para fazer a não se amar. Você ligou o amor à tua mente. Você não quer mais viver por você, pela religião ou pelo mundo. Não é o olho por olho, dente por dente. Não é a vingança do mundo. Não é você ser colocado em primeiro lugar. É o amor que você deve viver. Porque a Bíblia diz para a gente andar no amor. Você liga essa informação na sua mente. E aí quando você precisar, você vai ter essa informação. Você vai amar quando não tem como fazer outra coisa. Então isso é compreender. Agora, quando tem espinhos, o mundo, quando tem a religião, quando tem o eu, o amor não está ali. Você não vai conseguir ter o amor na hora que você precisa. Então olha só, o Mateus está dizendo que compreendeu. Agora em Marcos, eu quero que você vá para Marcos aí, no 4:20, para a gente saber. Então a boa terra é aquela que compreende. Pastor, o que é compreender? É unir a informação que você ouviu à sua cabeça, é fazer parte da sua cabeça aquilo que você está ouvindo, é um depósito da sua mente e do seu coração. Você está depositando aquilo que você ouve no seu coração. Salmo 119:11, escondi a palavra no coração para não pecar contra ti. Você coloca aquilo como um depósito para você, você vai precisar daquilo lá. Alguém diz assim, pastor, hoje a palavra não serviu para mim. Não, que 2 anos, vai acontecer uma situação na tua vida, que a resposta veio hoje aqui, no culto de hoje, no ensino de hoje. Você não ouviu o ensino de hoje, ou você ouviu e não compreendeu. Daqui 2 anos, vai ter essa circunstância.
Cadê o depósito? Quando você for procurar no teu depósito a resposta, não tem. Será que o Espírito Santo falhou? Será que o Espírito Santo não cuidou de nós? Será que ele deixou a gente ser surpreendido a esse ponto de não ter dado para nós uma direção antes de ter acontecido? Não. É que a gente tem deixado de ser uma terra boa muitas vezes, e por isso não há depósito de palavra dentro de nós. Há outras coisas nesse depósito: mágoa, rancor, lembranças, feridas, traumas, sentimentalismo, emocionalismos, lembranças de palavras que foram ditas, menos a palavra de Deus. Daqui 2 anos, irmão, daqui 1 ano, amanhã, semana que vem, quinta-feira, pode ocorrer coisa na nossa vida que a resposta está sendo dada hoje. Se você não unir a informação à sua mente, você é pego naquilo. Agora Marcos capítulo 4, verso 20, diz assim: os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Então veja que Mateus está dizendo que compreende, e Marcos está dizendo que recebe. Veja, a terra não recebeu a que caiu à beira do caminho, o eu não deixou, não teve como. Também não recebeu a que tinha pedras, a pedra não deixou a religião. Também não recebeu a que tinha espinhos, o mundo não deixou. Mas aí Marcos está dizendo assim: ouve e recebe, reconhece como divino. Você só recebe aquilo que você reconhece como divino. Mas quando você está cheio das outras coisas, o que não é divino entra em você, e o que é divino é interrompido. Então Marcos está dizendo aqui que ouve e tem um recebimento, ou seja, um reconhecimento que aquilo que você ouviu vem do Senhor, é do Senhor. Agora em Lucas, eu queria que você fosse para Lucas, no capítulo 8, no verso 15. Então olha só o que é uma boa terra: é uma terra que ouve e compreende, e ouve e recebe. Aí Lucas vai dizer assim: a parte que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto, num coração honesto e bom. Um coração honesto e bom. Então vamos ligar as coisas aqui: compreender, receber, honestidade e bondade. Essa é a terra boa, segundo o que Jesus está interpretando. A gente não pode interpretar pela nossa cabeça, é o que Jesus está dizendo. O que é uma terra boa, pastor? É uma pessoa que compreende a palavra, uma pessoa que recebe a palavra. E aí Lucas está dizendo aqui que é uma pessoa que é honesta e que é boa. Então o que seria honesto? Uma pessoa sincera, que reconhece que precisa daquela semente. Você reconhece que precisa da semente? Você é sincero. O mundo diz: não, eu não preciso dessa semente, porque vai mexer com a nossa felicidade. O eu, não, vai mexer com a nossa felicidade. A religião vai mexer com nossos sacrifícios. Não tem reconhecimento, não tem honestidade, porque no mundo, na religião e no eu, não existe honestidade. E aí Jesus está dizendo dessa honestidade que é reconhecer, e dessa bondade. A palavra bom no grego é saudável. A gente se torna saudável quando a gente depende de Jesus, quando a gente diz: Jesus, como diz o Evangelho de João capítulo 15 verso 4, sem o Senhor eu não posso fazer nada, Senhor. Glória a Deus. Sem Jesus, se a gente não chegar nesse nível, irmão, sem Jesus não dá, sabe? Eu tenho que resolver, mas sem Jesus eu não resolvo. Eu tenho que viver, mas sem Jesus eu não vivo. Eu tenho que fazer, mas sem Jesus eu não faço. Eu tenho que pensar, mas sem Jesus eu não penso. Eu tenho que ir, mas sem Jesus eu não vou. Meu Deus, esse é bom aqui. Então olha só, que uma terra boa, para não ficar dúvida, para a gente aprender, porque através dessa parábola a gente entende as outras. Essa terra boa é a terra que ouve e compreende, ouve e recebe, e que conserva num coração bom e honesto. Conserva, não rejeita, não deixa embora. Você não deixa isso embora de você. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? A gente não deixa embora
O que Deus dá para nós, a gente não deixa embora. Eu não quero que o Espírito de Deus vá embora de mim. Eu não quero também que o meu amor, que está sendo evoluído por Cristo, vá embora de mim e um dia eu seja cheio de mágoa, de rancor, de ferida, de ressentimentos. Eu não quero que a gratidão vá embora de mim e um dia eu olhe para alguém que me ajudou e eu não reconheça que ele me ajudou. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Mas se eu deixar o mundo, a religião e o eu vou ser essa pessoa, porque eu sou assim por natureza. Sem Jesus, eu sou essa pessoa. Sem Jesus, você é essa pessoa. Ninguém pode dizer aqui, ó, eu sou bonzinho e eu sou grato. Não, você é grato porque Jesus está em você. Se Jesus saiu de você, você não vai conseguir ser grato por muito tempo. É Jesus que é precioso em nós. Jesus é nossa preciosidade. Agora, irmãos, veja que eu queria que você pegasse aí de novo em Mateus, que você voltasse para Mateus, no capítulo 13, no verso 23, para a gente continuar. Aleluias, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você é terra boa? Glória a Deus. Agora nós vamos entender que tipo de terra boa nós estamos sendo, porque tem que ser uma terra boa, mas existe alguns tipos de terra boa ainda. A semente, ela é a mesma, ela é poderosa em si. Agora olha só o que diz, ó. Eu queria que a gente lesse Marcos e que a gente lesse Mateus. Vamos ler Mateus primeiro. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e o outro produz 60, e outro produz 30. Agora você pode ir para Marcos capítulo 4, verso 20, para a gente ler de novo, para ficar bem fixado na nossa cabeça, para que a gente possa renovar a nossa mente, e a gente possa perceber que o que nós precisamos é da semente, ser plantada em nós, esse solo bom. Olha só o que diz Marcos 4, 20. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão frutos. Alguns, como que foi bom Marcos ter colocado esse alguns aqui, porque deixou muito claro, alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Então alguns dão 30, outros dão 60, outros dão 100. Então nós estamos vendo aqui que Jesus está interpretando da seguinte forma o que ele mesmo disse, que uma terra boa é dividida em 3 níveis de produção. Uma produção de 60, de 100, de 60 e de 30. Então um frutifica 30, uma pessoa boa recebe a palavra e dá fruto de uma palavra por 30. Outra pessoa de solo bom recebe a mesma palavra e aí ela já gera 60. E uma outra pessoa que é boa também recebe a mesma palavra e produz 100. A mesma semente que estava ali na bolsa do semeador é lançada numa terra boa e aquela terra boa produz 30. Aquela mesma semente é jogada em outra terra boa e aquela terra boa também, a mesma semente produz 60. E aí joga em outra terra boa e produz 100. Então a mesma semente com o mesmo poder faz efeitos diferentes, porque então existe diferente tipo de terra boa. Então Jesus está dizendo aqui de 3 tipos de terra boa, uma que dá 30, outra que dá 60, outra que dá 100. Você pode olhar para o teu irmão e perguntar para ele, qual terra que você é, irmão? Fala para ele responder para você, se é de 30, de 60 ou de 100, pergunta para ele. Agora pergunta para ele então assim, se ele é o solo de espinho, se ele é o solo das pedras ou se ele é o solo do caminho, porque aí também, né, às vezes ele não está nem no nível de 30, 60 e 100, ele está no outro, ele precisa tratar muitas coisas na vida dele, para começar a ser essa terra boa, para depois dar 30, 60 e 100, então nós vamos entender isso agora para a gente concluir, e eu gostaria que você que está aqui hoje, desse fruto, não importa se é 30, se é 60 ou se é 100, que você desse fruto.
Glória a Deus. Toda a vida infrutífera, porque a gente fala assim, ó, Jesus falou assim: toda vara que está em mim que não dá fruto, eu corto. Jesus chamou a gente para dar fruto. Não tem como, irmão, você não pode ser um cristão que não tem um fruto nenhum. É uma coisa muito doida isso. A gente está ligado na videira, a gente recebeu a palavra e a gente não dá fruto. Gente, essas pessoas que vivem, nada dá certo para elas, só reclama, só murmura, só doença, só luta, provação, choro, desespero, coisa ruim toda semana. Essas pessoas não estão vivendo o Evangelho, elas não estão vivendo Jesus, porque Jesus é vida, meus irmãos. Não existe Jesus e ter uma vida desse jeito, ou é a vida desse jeito, é duro falar isso, mas a verdade é essa: essas pessoas não estão em Cristo, elas precisam voltar para Jesus, se arrepender de verdade e voltar para Cristo, porque Cristo é a vida que nós precisamos viver, certo? Então olha só, o que é uma pessoa que produz 30? Olha o que Jesus está falando, são as pessoas que nasceram na fé, estão novinhas na fé, maravilhoso, elas vêm para a igreja, e um demônio sai delas, e elas são curadas, elas recebem paz, e elas começam a viver as coisas superficiais do Evangelho. Todo mundo que vem para Cristo, nasce de novo, começa a ter obras de 30 na vida. Por quê? Porque são bebês. Veja bem, que a semente é muito poderosa, mas a pessoa é um bebê. Se a gente pegar um celular, a gente der para uma criança, o que uma criança vai fazer com o celular? Essa criança, no máximo que ela vai fazer é ver galinha pintadinha, pó, 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 jogar um joguinho daquele chato, e ela fica lá, aquela alegria. Mas se você der esse celular, o mesmo celular, é o mesmo para um jovem, ele pode até jogar um jogo, mas ele vai fazer um Facebook para ele vai fazer um Instagram para ele vai fazer um TikTok para ele vai entrar no WhatsApp, ele vai conversar com um monte de gente, é o mesmo celular, ele já está usando o celular. Agora você dá esse celular para uma pessoa mais madura, uma pessoa mais inteligente, ela vai usar o celular para ter rede social, para jogar o joguinho, e talvez ela vá ganhar dinheiro com o celular, e é o mesmo celular. Na mão da criança tem um significado, tem um propósito, na mão de um jovem tem outro propósito, na mão de uma pessoa mais madura e inteligente tem outro propósito. E por isso que a mesma palavra vem e cai em corações de gente que é bebê na fé. Pessoas que são bebês na fé não têm condições de receber frutos gigantescos, porque ela não tem estrutura mental para isso do reino, ela não sabe como funciona o reino. Se der um fruto de 100 para ela, pode até desviar. Então, veja que as pessoas que vêm para a igreja e elas recebem Jesus, elas começam a experimentar essa palavra em proporções menores do que quem já é maduro. E tem gente na igreja que faz 20 anos está na igreja e é um bebê ainda, é um bebê, não cresceu. É muito estranho, mas é a verdade, porque tem gente que faz uns 10, 15 anos está na igreja, que ela não cresceu espiritualmente, não evoluiu, está a mesma pessoa praticamente de quando nasceu de novo, está a mesma pessoa no entendimento, tem a mesma dificuldade de perdoar, tem os mesmos vícios, não evoluiu, não cresceu. Então continua a palavra fazendo sentido para ela de maneira pequena, porque mesmo que ela tenha muitos anos de igreja, mas continua sendo um bebê, continua fazendo coisas de pessoas que não cresceram espiritualmente. Então é 30. Agora a segunda aqui
fala de 60, e a gente vê que essas obras de 60 são de pessoas que já cresceram um pouco. Nós podemos chamar essas pessoas de jovens na fé. O que é uma pessoa jovem na fé? É uma pessoa que começou a entender o reino e descobriu o seu chamado. Entendeu o reino de Deus. Para entender o reino de Deus tem que se libertar da religião, senão não entende. Para entender o reino de Deus tem que deixar o mundo e o eu, senão não entende. E a pessoa conseguiu crescer e ela começou a entender o reino e o chamado dela. Qual é o chamado da pessoa? Opa, a pessoa que está dentro da casa de Deus, chegou num ponto dela dizer assim: eu sei qual é o meu chamado. Epa, essa pessoa deixou de ser um bebê na fé. Ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está deixando de ser uma pessoa que vive no raso, e ela começou a se aprofundar mais, porque ela sabe até o que ela tem que fazer para Jesus na terra. Ela entendeu o reino de Deus, e ela entendeu de tal maneira que ela começou a entender o chamado e a vocação dela. Então a palavra começa a fazer mais sentido para ela, e daí esse negócio de ser 60 por 1, porque Deus quer que essa pessoa cumpra o chamado. Deus não quer que bebês cumpra chamado. Como que você vai dar uma arma na mão de um bebê? Não, então o bebê tem que ficar no 30. Ele não descobriu o chamado, mas quando você descobre o chamado, Deus quer investir em você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você precisa descobrir o teu chamado para você subir de nível. Quando você descobre qual é o teu chamado, você sobe de nível. E não importa, irmão, chamado não é estar aqui pregando, chamado é aquilo que você foi chamado para fazer em Cristo, na terra, seja dentro ou fora da igreja. Glória a Deus. Seja dentro ou fora da igreja. Eu falei sexta-feira aqui de George Miller, que tinha um orfanato de 5.000 crianças, e ele sustentava as 5.000 crianças pela fé. Não tinha nada a ver com a igreja, mas ele cuidava de 5.000 crianças. Ele descobriu o chamado dele, que era tirar pessoas da rua e levantar um orfanato, e ele fez assim. Irmãos, você sabe qual é o teu chamado? Você já sabe o que você veio fazer aqui nessa terra? Deus já falou para você: olha, você nasceu, você cresceu, você me encontrou, porque eu queria que você fizesse assim. Você já descobriu isso? Eu revelei meu filho em você, eu fiz o meu filho morar em você, eu formei meu filho em você, porque eu quero que você faça isso para mim. Glória a Deus. São jovens na fé que começam a entender isso, pessoas que começam a abrir para o reino, a tal ponto que elas começam a entender que o cristianismo não é vir de domingo na igreja, sentar na cadeira. O cristianismo é muito mais que isso. O cristianismo é ter uma obra para ser feita nessa terra. Aí a palavra vem, a mesma palavra que fez 30 por 1 na vida de um bebê espiritual, faz 60 na vida dessas pessoas, porque Deus tem interesse em fazer essas pessoas crescer, porque Ele quer que essas pessoas cumpram o seu chamado, porque quando nós cumprimos o nosso chamado, o reino de Deus cresce. Aleluias. Quando nós somos bebê, nós pensamos bastante em nós. Quando nós começamos a crescer, nós começamos a pensar no chamado que Deus tem para nós. Aleluias. Agora o terceiro aqui é os que entenderam o reino e o chamado, estão vivendo o chamado. Quando você começa a entender o chamado, mas você não vive, é 60, porque Deus quer te levar logo a 100. Mas quando você começa a viver o teu chamado, as palavras de Deus vão fazer muito mais sentido na sua vida. Quando você começa a obedecer o que Deus deu para você, ser e fazer, uma palavra de Deus produz 100 na tua vida, porque você está alinhado com o reino, você está alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Você está vivendo o teu chamado? Você descobriu o teu chamado? Ou você nem sabe ainda que você tem um chamado? É aí que está o negócio de ser 30, 60 e 100. Depende do que você descobriu do teu chamamento em Cristo. Glória a Deus por isso. Aleluias. É por isso que a gente vê gente, por exemplo,
gente que entendeu que o chamado dele é prosperar. Vamos dar um exemplo. A gente viu os exemplos lá, testemunho do Guilherme Miller, que o Colgate, a gente vê aqueles negócios lá da aveia Quaker, dá tão certo para essas pessoas as coisas, eles pegam uma empresa falida e começam a crescer, porque eles descobriram o chamado deles de prosperidade. Esse homem da aveia Quaker, ele queria ser um pastor, ele queria ser um pregador itinerante, teve tuberculose, não tinha cura naquele tempo para tuberculose, e ele ficou muito triste, porque ele falou assim: como que eu vou pregar o evangelho com pulmão fraco? E Deus falou para ele: desce a rua da tua casa, compra a fabriquinha quebrada de aveia, porque através daquilo lá você vai pregar no mundo inteiro. Glória a Deus, ele descobriu o negócio dele. Oh, glória a Deus, irmãos. Então dá certo, flui, anda, progride, porque nós não podemos ficar nos esforçando fora do que Deus chamou a gente para ser e fazer. Nós temos que nos esforçar naquilo que Deus chamou a gente para fazer. Isso é ser maduro. O maduro não é aquele que tem 60 anos. Pode ter gente no nosso meio de 60, 70 anos que ainda é um bebê na fé. Não tem nada a ver com idade biológica. Tem a ver com a idade do reino, amadurecimento da mente, entendimento do reino de Deus. Então tem pessoas que têm 40 anos, mas está com a mente tão renovada com a palavra, que está sabendo o seu propósito e já está cumprindo o seu propósito. Vem uma palavra para essa pessoa e produz demais, porque a pessoa não vai produzir para ela, vai produzir para o reino. É 100? 100, mas não é 100 que vai ficar com ela. É 100 que ela produz, mas esse 100 vai ser dado para o reino, para pessoas, para coisas que vão acontecer, meus irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não importa, portanto, irmão, para concluir aqui, se você ainda é uma terra de 30, e Deus está te dando coisas de 30, para você sobreviver, para você ser abençoado, 30 está bom para você. É por isso que tem gente que tem o suficiente para viver, 30 está excelente para você, 30, é por isso que tem gente que não consegue entender tanto a Bíblia, porque o tanto que você entende serve para você se manter em Cristo, 30 para você está excelente. Glória a Deus. Mas se você quer subir para 60, você precisa descobrir o teu chamado. Glória a Deus. E quando você descobre o teu chamado, você começa a ter mais, porque você começa já a distribuir com os outros. E quando você vive o teu chamado, é 100, meu irmão, porque 100 é demais para você, 100 é demais para qualquer um. Você não consegue ficar com 100 para você, se você é uma terra boa. Você tem que distribuir semente, você tem que distribuir fruto. Você não consegue ficar com fruto de 100 para você, estraga. Você tem que liberar fruto para os outros, porque não tem o que fazer tanto para você. Quantos estão conseguindo entender? Da glória a Deus. Eu quero ser essa terra de 100. Eu sei que eu ainda não sou essa terra de 100, mas eu quero ser essa terra de 100. Ter tanto, que eu não posso ficar comigo, que eu tenho que dar para outros. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É isso que é o plano do reino. É certo que há 15 anos atrás eu podia ser esse de 30. Há 15 anos atrás você podia ter sido esse de 30. Hoje talvez você é o de 60. Meu irmão, não sei onde você está no teu nível de colheita e de plantio e colheita, mas queira ser o 100. Queira ser o 100. Mesmo que você não é 100, mas o caminho está sendo dado para você. Queira ser o 100, descobre o teu chamado. 60, viva o teu chamado. 100, e quando você estiver no 100, você vai ser uma pessoa que vai ter muito para dar para os outros, porque 30 é para você, 70 é para os outros, 30 dá para a gente em tudo. Glória a Deus. Eu quero ser 100 para me guardar para mim. Você sempre vai continuar sendo 30, porque Deus ama você. Sempre você vai ser 30, porque você não vai compartilhar, você não vai ser liberal, você não vai distribuir. Não, irmão, renova a tua mente.
Renova a tua mente com Jesus, renova a tua mente com o reino, com a palavra, com o Espírito. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Coloca a mão no teu coração.